Essa videoaula de ciências consiste em explicar a primeira parte do assunto sobre o estudo do corpo humano. Esse assunto, como vocês podem ver aqui, olha, ele foi enviado na sexta-feira, dia 12, está aqui o assunto. É esse aqui o assunto, onde a orientação era que vocês lessem o assunto, copiassem no caderno e estudassem a respeito. Tá aqui, foi enviado na sexta-feira, dia 12, da introdução sobre o estudo do corpo humano, em quantas partes eles são divididas: cabeça, tronco e membros. Então, essa é a primeira parte. No entanto, eu já havia enviado um vídeo introduzindo o estudo sobre o corpo humano. E isso aconteceu no dia 5. Vou mostrar para vocês. Vejam aqui, ó, no dia 5 de fevereiro, eu enviei aqui um vídeo de pouco mais de 10 minutos que ele faz uma introdução sobre o corpo humano e fala de alguns sistemas, sistema ósseo, sistema muscular, sistema nervoso. Isso foi enviado no dia 5. E no dia 8, no dia 5 foi uma sexta-feira. No dia 8, na segunda-feira, nós fizemos um quiz referente a esse vídeo. Está aqui o vídeo, olha. E aqui é a explicação do quiz sobre o corpo humano. Somente um aluno participou, como está participando, que é o Davi. Ele foi o único que enviou, que resolveu o quiz. Está bem aqui, ó, o quiz sobre o corpo humano. Ele resolveu e enviou. Isso foi feito no dia 8. Olha aqui, 8 de fevereiro. E no dia 12, vejam lá, dia 12. Dia 12, sexta-feira, nós iniciamos com o assunto. E essa aqui é a primeira parte. Portanto, a aula de hoje consiste em explicar, tirar a dúvida sobre essa primeira parte do assunto sobre o corpo humano. Tá certo? Então, vamos à aula. Então, nós temos aqui o esquema de um corpo humano. E o primeiro parágrafo diz o seguinte, ó, apesar de aparecerem muitas diferenças na aparência, lembrando que nós estamos falando do corpo humano, nós já estudamos os seres vivos e dentro do estudo dos seres vivos, nós estudamos os vegetais e os animais. E agora, dentro do grupo dos animais, nós estamos estudando o corpo humano. Tá certo? Então, falando do corpo humano, há muitas diferenças na aparência. As pessoas possuem, ou seja, no lado de fora do corpo, há diferença. Só que falando da parte interna, nós somos semelhantes. Muitas vezes iguais dentro. Ok? Então, o que seria essa diferença na aparência? Vou fazer uma pesquisa aqui, rapidamente. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui 4 pessoas e se vocês observarem, essas 4 pessoas, elas não são iguais aparentemente. Ou seja, na aparência elas são diferentes. Por fora, nós, seres humanos, nós temos diferenças na aparência. Vejam aqui, ó. Espero que dê para vocês visualizarem bem. Tem pessoas gordas, baixas, de pele com coloração escura, pessoas cadeirantes, pessoas que têm vitiligo, pessoas, enfim, de diferentes fisionomias, cores, tamanhos e formato. Nós temos aqui uma foto onde temos um casal de uma pessoa que tem a pele escura e a outra pessoa que tem a pele clara. Vejam aqui, ó, na constituição do rosto, por exemplo,
Vou mostrar aqui para vocês. Um rosto de uma mulher japonesa e o rosto de uma mulher irlandesa. Viram a diferença? Um rosto de uma pessoa da Turquia e de uma pessoa grega. É essa diferença que o assunto fala aqui, ó. Diferença na aparência. Apesar de aparecerem muitas diferenças na aparência, aparentemente nós só somos parecidos, não iguais. Parecidos se houver a situação em que as pessoas são gêmeas. Aí sim, elas são parecidas. Não são iguais. Há uma singela diferença, mas elas são parecidas. Contudo, a constituição interna do corpo é semelhante. E nós estamos vendo aqui nesse mapa do corpo humano que tanto homens quanto mulheres, sejam negras, claras, altas, baixas, gordas, magras, internamente, ou seja, dentro do corpo, os órgãos e os tecidos, eles são semelhantes. Olha aqui, nós temos tanto homem quanto mulher, falando especificamente do gênero, já que estamos estudando isso, o gênero, que é o masculino e feminino em português. Tanto homem quanto mulher tem um par de pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito. Nós temos um par de rim, nós temos o fígado, que está destacado aqui, ó, o fígado, o sistema excretor, e nós vamos ver cada sistema, e nós vamos estudá-lo separadamente. Nós temos a tireoide, que fica aqui, o timo, esse tubo que desce aqui, ó, esse tubo aqui, que é o esôfago. Então, internamente, dentro do corpo, nós somos semelhantes. Externamente, diferente na aparência. Internamente, somos semelhantes. Okay? O corpo humano, que é uma máquina extraordinária, é também uma máquina completa. Falando internamente dentro do corpo humano, como é o seu corpo? Então veja o que diz aqui nesse parágrafo. O corpo do ser humano é formado por um conjunto de órgãos. Cada órgão tem uma função, mas todos trabalham junto. Por exemplo, o coração, a função do coração é bombear o sangue para todas as partes do corpo humano. Desde a ponta do pé, por exemplo, até a parte mais interna do cérebro. Ao mesmo tempo em que o coração está funcionando, o coração fica mais ou menos aqui, ó. Ele é abraçado pelo pulmão. Vou mostrar uma foto para vocês. Vejam aqui, ó, nós temos os dois pulmões e entre eles o coração. Vejam aqui. São os órgãos que funcionam, como diz o assunto, de forma conjunta. Cada um tem a sua função, mas eles funcionam de forma conjunta. Enquanto o pulmão ele filtra o ar que entra nos pulmões e retira do ar o oxigênio para enviar para a corrente sanguínea, onde o coração está bombeando o sangue para justamente levar esse ar rico em oxigênio para todas as partes do corpo. E isso que quer dizer quando cada órgão tem uma função, mas todos trabalham juntos. Então vejam só que o nosso corpo, falando de forma interna, dentro do corpo humano, ele é formado por célula. Muitas células formam um tecido. Muitos tecidos, exemplo de tecido, por exemplo, que nós podemos tanto pegar quanto visualizar, é a pele.
que é o maior órgão do corpo humano. Guarda essa informação aí. Qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Nós podemos pegar e sentir, porque ela fica do lado externo do corpo. Então, repetindo, nosso corpo é formado por células. Muitas células formam um tecido. Muitos tecidos formam um órgão. Muitos órgãos formam um sistema. Por exemplo, nós estamos vendo aqui o estômago. O estômago é um órgão que faz parte do sistema digestório, ou sistema digestivo também, como é conhecido. E vários sistemas formam um organismo humano, que é o corpo humano, ok? Deu para entender aí essa conjunção desde as células até o corpo humano, e nós já falamos lá no assunto sobre como o planeta Terra se formou. Nós já falamos que antigamente os primeiros organismos vivos eram um organismo unicelular, ou seja, formado de apenas uma célula. Nós temos a ameba, por exemplo, que é um organismo que em grande quantidade provoca a diarreia. Mas nós somos um organismo, o corpo humano é um organismo complexo, ok? Porque ele é formado por milhões de células. Continuando, olha aqui, ó. Para melhor estudar o corpo humano, costuma-se dividi-lo em 3 partes. A cabeça. Veja aqui a cabeça. Nós temos a figura aqui, uma figura masculina e uma feminina, para nós sustentarmos a ideia de que internamente tanto o corpo masculino quanto o feminino são semelhantes. Então, as 3 partes que se divide o corpo humano é a cabeça, vejam aqui a cabeça, o tronco e os membros. Temos aqui os membros superiores e os membros inferiores. Então, quando vocês se depararem com a pergunta em quantas partes está dividido o corpo humano, é dividido em 3 partes, olha aí. Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Lembrando que membros está no plural, porque ele se refere... Olha aqui, ó. A palavra membros está no plural. Porque está se referindo aos membros superiores e membros inferiores. Membros superiores. Superiores. É o braço, antebraço e mão. E os membros inferiores, coxa, perna e pé. Viram? Por isso que a palavra membros está no plural, porque ela se refere aos membros superiores, e os membros inferiores. Viram? A importância da palavra estar no plural. Vamos lá, continuando. Agora nós vamos ver individual
o estudo de cada uma dessas três partes. Tá? Olha lá. Vamos ver a cabeça. A cabeça, ela é formada pelo crânio e pela face. O que seria o crânio? Veja lá, o crânio é essa parte aqui, ó, que geralmente é coberta pelo cabelo. Dentro do crânio, veja aqui, ó, no interior do crânio, encontra-se o cérebro. Nós podemos ver o cérebro bem aqui, ó. O cérebro, que é o órgão mais importante do sistema nervoso. Esse sistema nervoso nós iremos estudar mais adiante. Mas o cérebro, ele, além de ser o órgão mais importante do sistema nervoso, ele também é o principal órgão do corpo humano, porque é ele que comanda tudo que acontece no nosso corpo. Ó. Ele, veja aqui, ele, ou seja, o cérebro, é o responsável pelos atos conscientes, ou seja, as coisas que nós fazemos de forma consciente, quando nós pensamos em fazer algo, e inconscientes, por exemplo, quando nós fazemos algo sem pensar. Ele é responsável também, o cérebro é responsável pela inteligência, pela memória e o raciocínio da imaginação. Ou seja, todas as vezes que você faz algo, sente algo, cria algo, é o sistema nervoso, principalmente o cérebro, que está trabalhando, que está desenvolvendo tudo aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, sentimos, é feito, é desenvolvido, é produzido através do cérebro, que é o principal órgão do sistema nervoso e do corpo humano. Então, quanto mais a gente usa esse órgão, o cérebro, mais consciente nós ficamos, mais inteligente nós ficamos, nós conseguimos lembrar de coisas, inclusive fazer esse treino de lembrar de um sonho, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Todas as vezes que nós dormimos, nós alcançamos a fase REM, que é o movimento que significa movimento rápido dos olhos. Quer dizer que nós estamos no sono profundo. E todas as vezes que nós entramos no sono profundo, o nosso corpo fica inconsciente. Ou seja, nós não temos controle sobre isso. Então, quando nós estamos dormindo no sono profundo, nós temos vários sonhos todas as vezes que estamos nessa fase, no sono, ou seja, no sono profundo. E quando uma pessoa ela não consegue lembrar do seu sonho, ela não consegue trazer à sua memória aquilo que sonhou, é porque ela está usando pouco o seu cérebro. E um dos exercícios da memória é você tentar lembrar pelo menos o seu último sonho. Estudos comprovam que nós temos pelo menos de 5 a 7 sonhos todas as vezes que nós dormimos. E geralmente a gente só consegue lembrar do último. Por quê? Porque nós não temos consciência do que acontece durante o sono, já que é o inconsciente que está agindo. E quando nós pensamos e criamos as coisas, nós usamos o raciocínio e a imaginação, ok? Então, quem é o responsável por tudo isso? É o cérebro, que se encontra no crânio. Já que o crânio está aqui, o cérebro. E na face é a parte de frente, também chamado de cara. A face é a parte da frente da cabeça. É na face onde estão os olhos, o nariz, a orelha,
a boca, que fazem parte dos órgãos dos sentidos. Nós vamos ver, estudar sobre os órgãos dos sentidos, que são 5, cientificamente falando, que é a audição, veja aqui, ó, está localizado nos olhos, é a visão. A visão é o órgão do sentido que está localizado nos olhos. No nariz está localizado o órgão do sentido olfato. Lá dentro da orelha está localizado a audição. Dentro da boca, olha aqui, está localizado a língua, onde na língua estão as papilas gustativas, que é o órgão onde o órgão do sentido paladar está localizado. E faltou aqui ser mencionado nesse parágrafo o 5º órgão do sentido, que é o tato. O tato, ele está localizado em toda a pele. O tato é responsável quando nós sentimos o calor, o frio, uma superfície áspera, lisa. Então, quem é quando nós estamos, por exemplo, com frio? É o tato que recebe essa informação. Então, vejam só, esses 5 órgãos dos sentidos, aqui, visão, olfato, audição, paladar e tato, eles enviam essas informações de fora do corpo, que nós sentimos, lá para dentro, onde está o cérebro. Então, o cérebro recebe essas sensações e, através dos nervos, que nós iremos ver, ele reproduz, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei do frio, ele reproduz isso em todo o corpo. Então, essa é a função dos órgãos dos sentidos. Eles são responsáveis por levar as informações de fora do corpo para o cérebro. Quando você está ali comendo uma refeição e, de repente, na sua língua você sente um gosto amargo, as papilas gustativas da língua, que está localizado lá na sua boca, aonde na língua está localizado o paladar, ela vai enviar essa informação para o cérebro, e aí você vai sentir automaticamente, no mesmo tempo, você vai sentir a sensação de gosto amargo, azedo, doce, enfim. Nós vamos estudar mais detalhadamente quando estivermos lá mais à frente do assunto, estudando os órgãos dos sentidos, ok? Então, vejam aqui, nós temos a cabeça, ela é formada por 2 partes. Se for uma pergunta, você já sabe, é o crânio e a face. Em que parte da cabeça fica o cérebro? Está bem aqui, ó, no crânio. Qual é o principal órgão do sistema nervoso? O cérebro. Atenção, é cérebro e não, como muita gente diz, cérebro. Não é com L aqui, viu? Não é cérebro, é cérebro com R. Tá certo? Então, outra pergunta. Quais são os órgãos que estão na face? É simples, é só você se tocar, caso você sinta dúvida. São os 2 olhos, o nariz, a orelha, a boca, que esses são os órgãos que fazem parte dos órgãos dos sentidos. Qual é a função dos órgãos dos sentidos? Levar as informações de fora do corpo, levar as informações do ambiente para o cérebro. O que é que separa a cabeça do tronco? Vejam aqui, ó. Nós temos cabeça,
tronco, repetindo aqui, cabeça, o tronco e os membros. Aí se houver uma pergunta, o que é que separa a cabeça do tronco? Vejam aqui, ó. É o pescoço. Exatamente. Essa seria a resposta. Olha aqui, ó. A cabeça é ligada ao tronco pelo pescoço. É uma pergunta de prova, inclusive, se tiver um trabalho, qual é a parte do corpo que liga a cabeça ao tronco? Aqui é o pescoço. Veja aqui o pescoço. E nós vamos aqui agora estudar o tronco. Nós temos aqui a parte do tronco e os órgãos que estão no tronco. Veja aqui, ó. O tronco é formado pelo pescoço. Deixa eu dar uma ligada aqui para vocês. Ele é formado pelo pescoço, a nuca é essa parte de trás, o tórax nós chamamos, é aqui onde fica o peito, o dorso, infelizmente não temos a imagem que é a parte de trás, tanto o dorso quanto a região glútea fica na parte de trás, o abdômen, que geralmente nós chamamos de barriga, e o quadril, que é essa região toda aqui, ó. Quadril, essa região. Então, toda essa parte aqui, que é citado nesse parágrafo, aqui, faz parte do tronco, olha lá. O tronco é formado pelo pescoço, a nuca, o tórax, o dorso, a região glútea, o abdômen e o quadril, tá? A maior parte dos órgãos que compõem o corpo humano, a maior parte, situa-se no tronco. Inclusive, essa é uma pergunta de prova. Veja aqui, qual é a maior parte? O corpo é dividido em 3 partes. Das 3 partes, qual é a maior? Onde está localizada a maior parte dos órgãos? A resposta, no tronco. Olha lá. A maior parte dos órgãos que compõem o corpo humano situa-se no tronco. Entre eles, a laringe que fica aqui, a glândula tireoide, veja aqui a glândula tireoide, o coração, os pulmões, o fígado, o pâncreas, o estômago, veja aqui o estômago bem aqui, comprimido, o intestino grosso, que é esse aqui, ó, e o fino, que está bem aqui. Intestino fino ou intestino delgado, tá? Eu vou até colocar um parêntese aqui, que intestino delgado significa intestino fino. Olha aqui, ó, a diferença. Vou dar um zoom. Aqui nós temos o intestino grosso e aqui o intestino fino. Tá? Então, continuando. No tórax, onde seria o tórax? É essa região aqui. O tórax é a região onde comumente nós chamamos de peito, o peitoral. Só que como parte de corpo é chamado tórax. Então lá no tórax está localizado o coração. Vejam aqui o coração, que é um órgão muscular cuja função é bombear o sangue para as diversas partes do corpo. Nós temos também os pulmões. Vejam aqui os pulmões, que é um órgão esponjoso responsável por oxigenar o sangue. Quando tanto o coração quanto os pulmões, nós vamos estudá-los quando estivermos estudando os sistemas. Por exemplo, o coração, e aqui o coração, ele é o órgão ele é o principal órgão do sistema circulatório. E os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório. Então, nós vamos estudar
estudar esses dois órgãos, tanto o coração quanto os pulmões, quando estivermos estudando os sistemas do corpo. O coração, vimos aqui, ó, que o cérebro, ele é o principal órgão do sistema nervoso. O coração, vejam aqui o coração, ele é o principal, vou até colocar um comentário aqui, o coração é o principal órgão do sistema circulatório. Os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório. Viram lá? Essas informações são super importantes. Onde o coração é o principal órgão do sistema circulatório e os pulmões. É claro que temos que registrar o nome no plural, porque como nós estamos vendo aqui no desenho, são dois. Eles são os principais órgãos do sistema circulatório. Vão guardando essas informações aí na memória. Olha lá, na memória. Coloque o cérebro para funcionar. Eu vou registrar aqui. Já está registrado. E, finalmente, a última parte dessa explicação é sobre os membros. Veja aqui que nós temos o esqueleto, que é o sistema esquelético ou o sistema ósseo. Quando esse sistema aqui, o sistema esquelético, ele vem junto com os músculos, ele se torna um outro sistema, que é o sistema locomotor. Mas como está aparecendo só o sistema ósseo ou o esqueleto, nós vamos tratá-lo como tal. Vejam aqui, ó, o que diz no parágrafo. Os membros do corpo, quais são os membros? Repetindo, são os membros superiores, como está mostrado em vermelho aqui, e os membros inferiores. Eu estou apontando aqui para a perna, mas os membros é todo essa formação óssea aqui, ok? Tá, vamos lá, olha lá. Os membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. O que seria essa mobilidade? É de nós nos movermos. Mobilidade está relacionado com movimentação. Não esqueça. Vou colocar aqui um comentário. Mobilidade está relacionado com movimentação. Só para não esquecermos. Então, os membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. Ele se divide em superiores e inferiores. São os membros superiores e os membros inferiores. Como eu já falei para vocês, e vou anotar aqui. Olha aqui. Dê uma olhada aqui no esqueleto. E está destacado os membros superiores. Os membros superiores são formados pelo ombro. Deixa eu fazer uma ligação aqui. Ombro. Tem esse osso aqui que é chamado de escápula. Ele representa o ombro. E vejam que está no plural porque está se referindo aos dois. São sempre os pares, viu? Os braços. Veja lá os braços. O cotovelo,
Deixa eu indicar aqui. Cotovelo é esse osso que fica na parte de trás, que liga o braço ao antebraço. O antebraço é essa parte do corpo aqui. O pulso, onde tem um conjunto de ossos que permite a movimentação das mãos. Todos esses ossos e essas partes do corpo citado representam os membros superiores. Não vamos esquecer. Membros superiores são formados pelos ombros, os braços, cotovelos, antebraço, pulso e mãos. Não esqueça. E os membros inferiores, vejam só, está em vermelho aqui no esqueleto. E está destacado logo aqui ao lado. Olha lá, os membros inferiores são formados pela pelvis. O que seria a pelvis? A pelvis é essa parte aqui, ó. Aonde ela permite que o osso da coxa seja encaixado. Como nós estamos vendo os ossos, é claro que o nome desse osso não é coxa. Tá? O nome desse osso aqui é fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Mas o parágrafo está se referindo a partes do corpo e não ao nome de ossos. Não vão confundir. Então, olha, a pelvis é essa parte aqui, ó. Muita gente fala grosseiramente das cadeiras, porque é a parte que se movimenta quando nós sentamos, mas o nome é pelvis. Aí temos aqui a coxa, que é localizado aqui. Nós temos os joelhos, cujo o principal osso do joelho é chamado patela. Nós temos as pernas, o tornozelo, que é esse conjunto de ossos que permite a movimentação dos pés. Viram? Toda essa estrutura do corpo humano é que forma os membros inferiores, não esqueçam. Sempre temos aos pares. Um par de coxa, um par de joelho, um par de pernas. Quando nós falamos pernas, não está se referindo a toda essa estrutura aqui. Não está se referindo a toda essa estrutura aqui, porque perna é somente essa parte aqui, ó. Tá? Essa aqui é a perna. Assim como lá nos membros superiores, quando nós falamos braço, não significa que seja toda essa estrutura aqui. O braço é só essa parte aqui, ó. A outra parte, logo abaixo do cotovelo, já que o cotovelo fica aqui, é o antebraço. Tá certo? Sem confundir essas partes do corpo, que é importante para os estudos futuros. O penúltimo parágrafo diz o seguinte: os membros estão presos ao tronco. Vejam que o tronco é essa parte aqui. O tronco é essa parte aqui, ó. Viram lá acima? Está aqui o tronco, ó. Voltando. Os membros estão presos ao tronco. Braço, antebraço e as mãos formam os membros superiores. Ó. Vou usar essa estrutura óssea aqui para explicar esse parágrafo aqui, ó. Braço, antebraço e as mãos formam os membros superiores. E coxa, perna e pés formam os membros inferiores. Tá certo? Entenderam? Colocaram essa informação na memória? Nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula nós vamos continuar com a complexidade
que é o corpo humano. Veja nesse parágrafo aqui, ó, o corpo humano é extremamente complexo e maravilhoso, funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desempenhar diversas funções. Essa será o objeto de nosso estudo da próxima aula, da próxima explicação, ok? Por enquanto ficaremos por aqui.